Dando continuidade à história, Por Entre as Flores do Perdão, escrito por Américo Simões. Dias depois, Samantha encontrava novamente o pai sentado de frente para o computador, navegando pela internet. Papai, não vai me dizer que você está pesquisando na internet novamente? Sim, Sam, eu estou. Papai, por favor, nós já falamos a respeito das graves consequências que esse desejo de vingança trará para você e, consequentemente, para mim. Esqueça isso, papai, por favor. Eu nunca vou sossegar enquanto não encontrar o assassino da sua mãe, Sam. Nunca. Papai, por favor. Eu já tentei esquecer, Sam. Juro que eu tentei, mas eu não consigo. Portanto, só me resta... Richard não conseguiu completar a frase. Um choro súbito e desesperador cortou a sua fala agressiva ao meio. Richard se encolheu até se agachar e se sentar no chão. De longe parecia uma criança chorando desesperada. Samantha foi até ele e o consolou. Aos soluços, Richard voltou a falar. Aquele desgraçado tirou a sua mãe de mim, Sam. E por pouco não tirou você também. Você acha justo que ele fique impune? Ele tem que pagar pelo que nos causou, filha. Samantha respirou fundo e disse o que já não podia mais conter dentro de si. Aquele desgraçado, como você o chama, papai, já pagou pelo que nos fez. O seu nome é Joseph Elliot. Richard voltou os olhos vermelhos, lagrimejantes, ardendo de revolta e desesperado para a filha. Samantha fez o pai se levantar, olhar bem para ela e com muita calma contou a ele o mesmo que havia contado a Mateu, semanas atrás. Tudo a respeito do jovem que assaltou a casa deles naquela noite, para poder conseguir dinheiro para continuar alimentando o seu vício. O rosto de Richard estava transformado ao término da narrativa. Havia um misto de horror e perplexidade desfigurando sua face. A frase seguinte da filha o deixou ainda mais abobado. Papai, eu perdoei o Joseph Elliot. Como você pôde? Perguntou Richard com voz engasgada. Como pôde perdoar ao infeliz que matou estupidamente a tua mãe? Ora, papai, lembrando que nós não somos perfeitos, ninguém é. Tentamos ser, mas nem sempre conseguimos. Somos fracos diante de certas coisas, tal como bebida alcoólica, comida gordurosa, calóricas, prejudiciais à saúde, drogas, sexo inseguro e mecânico, ego e vaidade prejudicial, futilidades. Somos fracos, sim. Por isso que Jesus perguntou àqueles que queriam apedrejar Maria Madalena: quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E todos recuaram. Papai, por favor, eu repito, se fizer algo contra Joseph Elliot, fará algo contra mim, e eu não mereço viver mais distante de você e nem você de mim. Eu não quero vê-lo na cadeia, não, papai. Não mesmo. Chega de sofrer. Richard passou a mão pelo rosto, enxugou o pranto e disse com suspeita tranquilidade: acalme-se, docinho. Nada mais vai nos separar. Samantha preferiu confiar nas palavras do pai. Nos dias que se seguiram, Richard procurou esquecer o que havia descoberto. As palavras da filha volta e meia se repetiam em sua mente. Ainda assim, ele preparou a arma que fora do pai, herança que lhe foi deixada para que ele se protegesse, caso um dia fosse necessário. Richard nunca havia usado para nada, nem sequer tocado nela, mas agora queria deixá-la apta para atirar, caso fosse preciso. Depois de muito lutar contra a vontade de ir atrás do assassino da esposa, Richard acabou cedendo.
localizou Joseph Elliot pela internet por meio de uma rede social, a qual ajudou e muito a encontrar o endereço dele. Pronto! Agora ele tinha o endereço de quem tanto quis encontrar nos últimos 10 anos. Faltava agora apenas acertar as contas com o indivíduo. Como nunca mais tocou no assunto com a filha, Samantha não suspeitou, em nenhum momento, o que o pai estava planejando fazer. Quando Richard parou o carro em frente à casa de Joseph Elliot, ele estava trêmulo e suando frio. Tentou se acalmar, mas sem sucesso. A ansiedade não lhe permitia. Finalmente chegara o dia de ele acertar as contas com aquele que desgraçou a sua vida. Ele aguardara por aquele momento por 10 longos anos. Agora, finalmente, justiça seria feita e por suas próprias mãos, como ele tanto ansiava. Antes de sair do carro estacionado no meio-fio, em frente à residência do moço, Richard olhou novamente para a arma em suas mãos. Uma relíquia de seu pai. Então, subitamente lembrou-se de algo que o seu pai sempre lhe dizia e que ao longo dos anos se esquecera. Nunca se esqueça, Richard. O inverno nunca será triste se você aprender a fazer as coisas que o tornem alegre. Nada nunca será triste se você se dispuser a combater a tristeza com uma boa dose de alegria. Ele ainda podia ver, como se a cena tivesse ocorrido apenas um dia atrás. O pai sorrir ao ouvi-lo dizer: "Eu não esquecerei, papai, prometo." Os olhos de Richard se encheram d'água ao dizer: "Eu não cumpri a promessa, papai. Desculpe-me, e agora eu estou aqui para acertar as contas com um assassino." "Oh, papai, o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse passado o que eu passei?" Richard quis muito ouvir a resposta, mas tudo o que ouviu foram as vozes da revolta e do ódio ecoando dentro dele. Restou-lhe então apenas sair do veículo e seguir até a casa de Joseph Elliot. Sem mais delongas, bateu na porta. Silêncio. Parecia não haver ninguém em casa. O coração de Richard disparou. Engano, havia sim alguém ali, que logo abriu a porta e disse: "Pois não?" Richard ficou sem palavras diante do rapaz de quase 30 anos sentado na cadeira de rodas. Joseph Elliot tornou a perguntar: "Pois não? Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Richard limpou a garganta e disse: "Você é Joseph Elliot?" "Sim, eu mesmo." "Posso entrar?" Ainda que em dúvida, o rapaz deu passagem. "O que o traz à minha casa, meu senhor?" Richard não respondeu, ficou olhando como que paralisado para o moço paraplégico por um longo minuto. Só então rompeu o silêncio perguntando: "Você não se lembra de mim?" Joseph olhou com mais atenção para Richard. "Sinceramente?" O moço parou, a expressão do seu rosto mudou. Os olhos se arregalaram, os lábios se entreabriram. O tom de voz era outro quando disse: O senhor é exatamente quem você está pensando. Richard Johnson. Eu morava na mesma quadra em que você e os seus pais moravam há 10 anos. Sou o marido da mulher que você assassinou. Pai da jovem que, por sua causa, ficou 10 anos em coma." O horror tomou conta da face de Joseph. O nó na garganta o impediu de dizer mais alguma coisa. Richard prosseguiu: "Você sabe o que foi para mim perder a minha esposa adorada? Voltar para casa e encontrá-la entre a vida e a morte e vê-la morrer horas depois na minha frente e eu não poder fazer nada. Você consegue imaginar o que eu senti ao ver a minha filha em coma por 10 anos, com os médicos buzinando no meu ouvido para que eu fizesse uma eutanásia? Ver o noivo dela, o rapaz que ela tanto amava,
perder a esperança de que ela voltasse à vida e se casasse com outra. Faz ideia do quanto foi difícil para mim contar para minha filha, quando ela despertou do coma, que a mãe dela estava morta há 10 anos. 10 longos anos, e que o homem da vida dela havia se casado com outra. Sabe o que eu senti, meu caro? Uma dor tamanha, infinita, horrível. Depois da morte da minha esposa, eu quis morrer. Só me mantive vivo por causa da minha filha. Mas se ela não tivesse sobrevivido, eu morreria de desgosto. Mas não antes de acertar as contas com você, seu canalha imundo, drogado, assassino, que não causou dano somente à minha família, mas à sua própria. Você é um equívoco da natureza. Não deveria jamais ter sido concebido. Richard tomou fôlego antes de continuar. Eu fiquei durante esses 10 anos da minha vida procurando descobrir quem fizera aquela barbaridade com a minha esposa e filha. Eu queria descobrir a identidade do desgraçado para dar a ele o que ele merecia. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu uma pista, tampouco eu. E foi Samantha, minha filha, que me contou, depois de eu prometer a ela que nada faria contra você, a sua verdadeira identidade. O mais absurdo em tudo isso é que ela lhe perdoou. Foi capaz de lhe perdoar mesmo depois dos danos que você nos causou. A voz rouca e emocionalmente abalada de Joseph soou a seguir. O que o senhor quer de mim, senhor Richard? Justiça! Eu quero que justiça seja feita. O moço preso à cadeira de rodas respirou fundo e falou. Então faça justiça, senhor Richard. Vamos! Agora não prolongue mais o seu martírio, nem o meu. Richard, tremendo por inteiro, aproximou a arma na fronte do paraplégico, sentindo-se disposto a atirar. Nisso ouviu-se o choro de uma criança ecoar pela casa. Richard voltou os olhos para a porta que ligava o corredor à sala. Joseph explicou. É minha filha. Richard inspirou o ar com força suprema. Joseph Elliot fez um pedido muito sério a seguir. Antes de fazer justiça, Sr. Richard, deixe-me apenas despedir-me dela, por favor. Richard assentiu com a cabeça e seguiu o moço até o quarto da menina. Quando lá, Joseph pediu a Richard. O senhor pode pegá-la do berço para mim, por favor? Richard atendeu o pedido no mesmo instante. Prendeu a arma na cintura e pegou a doce criatura de olhos vivos, lindos, e a colocou nos braços do pai. Joseph Elliot, entre lágrimas, abraçou a filha e disse: Papai a ama muito, Georgia, muito mesmo. O que foi que você disse? Perguntou Richard, perguntando-se se havia ouvido direito. O moço repetiu. Disse que a amo muito, Sr. Richard, como o senhor ama a sua filha. O nome da criança, qual é o nome dela? Você disse Georgia, foi isso? Sim, senhor, o nome dela é Georgia. Era para ser Érica, mas na última hora optamos por Georgia. Tive um sonho na noite anterior ao nascimento dela. Nesse sonho, eu me vi com a minha filha, só que ela já era moça, numa época antiga, e o seu nome era Georgia. Eu achei um sonho muito curioso, um daqueles para se refletir, sabe? Então, assim que eu acordei, eu sugeri à minha esposa que o nome do bebê fosse Georgia, e ela aceitou. Richard, pensativo, comentou: Georgia era o nome da minha esposa, sabia? Havia me esquecido. O silêncio permaneceu no quarto enquanto Joseph Elliot despedia-se da filha, e por fim ele, rosto todo riscado de lágrimas, falou: O senhor pode devolvê-la para o berço, por favor? Richard, quando pegou a criança novamente nos braços, sentiu o seu peito se incendiar de emoção. O pranto contido até então
interrompeu de seus olhos e ele, emocionado, abraçou a criança, externando afeto e compaixão. Ela é adorável, comentou. É, não é? Infelizmente, a minha filha nunca poderá sentir orgulho de mim como a sua filha sente a respeito do Senhor, pois eu não valho nada. Após um breve silêncio, Richard recolocou a menina no berço. Joseph então disse: Vamos, Sr. Richard, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ao chegarem à sala, Joseph repetiu o que dissera há pouco. Vamos, meu senhor, faça justiça, a justiça que há tanto tempo anseia por fazer. Richard baixou os olhos e chorou, sentido, como uma criança chora quando descobre a morte do pai ou da mãe. Em meio ao pranto, ele falou: Você destruiu a minha vida. Eu ansiei por esse nosso encontro dia e noite, noite e dia, por 10 anos. Por 10 longos anos. E agora que eu estou na sua frente, eu percebo que de nada vale fazer justiça. A justiça que tanto almejei não pode reverter o passado, trazer de volta a esposa que eu tanto amei e ainda amo. Apagar os 10 anos em que a minha filha adorada ficou em coma e as consequências que ela teve por causa disso. Se eu fizer contra você a justiça que eu acredito que você mereça, sua filha, no futuro, vai pensar de mim o mesmo que eu penso de você hoje. Ainda que saiba que você merecia morrer pelo que fez, ela ainda assim pode se revoltar e me odiar como eu o odeio. Eu não quero que ninguém mais sinta ódio que eu sinto por você, porque ninguém mais nesse planeta merece sofrer o que eu sofri. Faça justiça, Sr. Richard, insistiu Joseph. Vamos, eu mereço, poupe-me de uma vez por todas da consciência pesada, do sentimento de culpa e fracasso que me corrói por dentro até a alma. Vamos, por favor. Richard guardou a arma, enxugou os olhos e disse: Deus, Joseph, nunca mais eu quero vê-lo. Que tolo eu fui em permitir que a minha mente ficasse por tanto tempo preso a alguém como você. Senhor Richard. Richard não mais respondeu. Abriu a porta e deixou a casa. Senhor Richard, espere! Gritou Joseph, rompendo-se em lágrimas. Espere! Richard continuou caminhando, entrou no carro e partiu. Quando Laura, a esposa de Joseph Elliot, voltou para casa, assustou-se ao encontrar o marido com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto embolado, riscado de lágrimas. Joseph, o que houve? Perguntou alarmada. Joseph Elliot, com grande dificuldade, contou-lhe tudo o que se passou entre ele e Richard e o motivo que o levou até lá para matá-lo. Diante do ar assustado da esposa, Joseph Elliot comentou: Eu sou um calhorda. Sou bem mais do que isso, Laura. Eu sou um assassino, entende? Que orgulho a minha filha vai ter de mim quando souber que eu sou um assassino, quando souber que eu matei uma mulher maravilhosa e deixei uma jovem linda que sempre fora simpática comigo em coma por 10 anos, um coma que mudou seu destino drasticamente. Olhe para mim, Laura, bem fundo nos meus olhos e me diga se você ainda sente algo por mim além de repugnância. A esposa não sabia o que dizer. A revelação ainda a mantinha em choque. Joseph voltou a desabafar. Eu sou um erro da natureza, uma aberração. O Sr. Richard tem razão ao dizer que eu jamais poderia ter sido concebido. Laura Elliot mantinha-se quieta. O que você faria se estivesse no meu lugar, Laura? Entregar-se à polícia? Não é? É o que eu vou fazer. Talvez nem seja preciso, você própria, depois do que acaba de descobrir a meu respeito, me entregará à polícia se eu não o fizer, não é mesmo? Eu a compreendo. Talvez eu fizesse o mesmo se estivesse no seu lugar. O silêncio caiu pesado entre os dois.
Somente minutos depois é que Laura deu a sua opinião a respeito de tudo. As drogas, o vício, foi isso que acabou com a sua vida, Joseph, e causou tantos danos a terceiros, danos irreversíveis. Se as pessoas, os jovens principalmente, pudessem compreender os perigos que as drogas representam para eles, e se eles pudessem antever, como numa bola de cristal, os danos que terão e causarão àqueles que os cercam, se consumir droga, quem sabe não os evitaria, não é mesmo? Por outro lado, eu pergunto a mim, a você e à vida, por que muitas pessoas são fracas diante das drogas, do álcool e de outros vícios? Por que outros são tão fortes e sabem bem se proteger desses malefícios? Deve haver um porquê. Você não me disse ainda o que pensa agora a meu respeito. Deve estar sendo um choque para você saber que dorme há quase 2 anos com um assassino, não é? Que o pai da sua filha é um assassino. Eu estou abalada, com certeza, Joseph. Não é para menos, mas o amor que eu sinto por você ainda existe dentro de mim. Ainda é muito forte e grandioso. Oh, Laura, se não fosse você, a minha vida seria um caos completo. Nunca teria descoberto o amor, a compaixão, a doçura. Você foi uma bênção na minha vida, que me proporciona momentos que eu não mereço jamais. Desculpe-me por decepcioná-la, como eu decepcionei aos meus pais. Só não quero decepcionar a minha filha. Eu quero que ela sinta orgulho do pai dela. Por isso, eu vou fazer o que é certo. Eu vou me entregar à polícia e enfrentar a punição que me cabe. Você tem uma filha para criar, Joseph. Não se esqueça disso. Geórgia o ama. Geórgia, murmurou ele. Geórgia era o nome da mulher que eu assassinei. Que coincidência, não? Sim, uma tremenda coincidência, concordou Laura pensativa. Houve uma breve pausa até que Joseph dissesse em tom decidido. Está decidido, amanhã eu vou fazer algo que faça minha filha sentir orgulho de mim no futuro. Eu vou me entregar à polícia. Laura, reflexiva, respondeu. Faça o que o seu coração mandar, Joseph. Somente o que o seu coração mandar. Se eu for condenado, você cuida da nossa pequena Geórgia? Deus queira que você não seja, Joseph. Você se redimiu nos últimos anos e está procurando se tornar uma pessoa melhor, o que é admirável. Eu o admiro muito, Joseph, e por isso me casei com você. As palavras da esposa tiraram novas lágrimas do homem de quase 30 anos de idade completo. Eu fui um estúpido, um cretino em tornar-me um dependente de drogas, Laura. Todo mundo sempre me aconselhou a dizer não às drogas, e mesmo assim eu deixei que elas fizessem a minha cabeça. Você não tinha maturidade suficiente na época, meu amor, para reagir diferente, e se tivesse, certamente não teria se deixado ser convencido por colegas mal intencionados a usar drogas e se viciar nelas. Talvez você teria achado o mesmo que todo adolescente acha, que não se viciaria jamais se experimentasse, que as usaria uma ou outra vez sem viciar, como muitos acreditam, mas que depois acabam descobrindo a duras penas que, uma vez experimentando drogas, torna-se difícil abandoná-las. Se eu tivesse dito não às drogas, eu não teria causado desgraça a ninguém. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Eu particularmente acho que você poderia tirar o melhor proveito da sua história, dando depoimentos, palestras, escrevendo até mesmo um livro de alerta para que os jovens não acabem como você, viciados em drogas, causando danos a terceiros como aconteceu. Eu? Escrever um livro? Eu o ajudo. Seria muito importante publicá-lo, pois livros, acredito eu, têm o poder de transformar a vida das pessoas.
Joseph pareceu gostar muito da sugestão da esposa. Richard voltou para casa em meio a um turbilhão de pensamentos. No meio do caminho, mudou de ideia e direção e rumou direto para o cemitério. Queria muito falar com a esposa e acreditava ser possível somente quando estava diante da lápide do local onde o seu corpo havia sido enterrado. Nem bem chegou ao cemitério, seu celular tocou. Era Samantha, querendo saber onde ele se encontrava. Estava preocupada com ele, com um pressentimento estranho a seu respeito. Pela sua voz ao celular, Samantha sentiu que o pai precisava de apoio e por isso decidiu ir atrás dele. Mateu, que estava com ela naquele momento, foi quem a levou ao local. Assim que Samantha avistou o pai de frente à lápide, ela o chamou. Richard, olhos vermelhos, rosto amargurado, voltou-se lentamente para ela. Papai, Sam, você aqui? Pelo celular eu percebi que não estava bem, por isso eu vim. O pai foi até a filha e a abraçou demorado. Então, choroso, desabafou. Eu não consegui, Sam, eu não consegui. Não conseguiu o quê, papai? Vingar a morte da sua mãe. Os olhos de Samantha regalaram, impulsionados pelo temor e pelo medo. Você não? Sim, Sam, eu fui atrás de Joseph Elliot. Consegui o endereço dele pela internet por meio de uma dessas redes sociais. Mas você jurou para mim que não faria? Mas eu fiz, filha. Eu não consegui me libertar do desejo louco de me vingar daquele desgraçado. Todavia, quando eu cheguei na casa dele e o vi naquela cadeira de rodas, eu confesso que o meu coração amoleceu. E depois, quando eu vi a sua filhinha, chamada Geórgia, por sinal, aí então eu percebi o quanto eu havia sido um tolo interido até lá. O quão tolo seria me vingar, pois daria motivos à filha dele para me odiar também no futuro por eu ter matado o pai dela como eu pretendia fazer. Percebi que fora tolo também por 10 anos, pois eu me mantive preso a esse homem, pelo menos em pensamento, o que nem ele nem eu merecia. Porque ele para mim não é digno de que alguém se lembre da sua pessoa e nem eu sou digno de me lembrar dele. Está vendo, papai? Foi isso que eu tentei explicar para você. Eu sei, Sam. Desculpe-me por não ter levado um pouco mais a sério as suas palavras. Sabe, papai, o senhor nasceu para salvar vidas, não para tirar vidas. Por isso tornou-se um médico. O comentário surpreendeu Richard. Não foi somente você quem nasceu para salvar vidas, papai. Todos nós nascemos, cada um a seu modo. Aqueles que tiram as vidas, ao invés de salvar, matam no fundo a si mesmo, durante boa parte da sua existência ao longo da vida eterna, porque o outro, no fundo, creio eu, é um derivado dele próprio. O pai voltou a abraçar a filha, demorado e calorosamente. Ela então afagou os cabelos dele, procurando lhe transmitir calma. Minutos depois, disse: Agora vamos, papai. Tomando a mão de Richard, ela o guiou para fora do lugar, dizendo: Vamos voltar para a vida, papai. Como eu voltei, chega de sofrer, chega de drama, chega de fechar num casulo cheio de revolta e rancor, chega. O que o senhor mais quis na vida nos últimos anos foi que eu despertasse do coma. Eu despertei. Agora o que mais quero da vida é que o senhor volte para a vida também. Eu não posso, Sam. Pode sim. Pode muito mais do que pensa. E o senhor vai fazer isso por mim e por minha mãe. E por você também. Eu despertei daquele coma, papai, não só porque a minha missão de vida ainda não havia terminado, mas para incentivá-lo a abandonar de uma vez por todas, o fundo do poço em que você se encontra para voltar a brilhar sob o sol. A saudade da mamãe vai sempre existir dentro de nós. A esperança de um dia poder reencontrá-la no além também. Vamos seguir em frente de mãos dadas com a esperança, porque ela vai amenizar de certa forma a saudade e a ansiedade pela chegada desse dia. Aquelas poucas palavras, talvez nem elas,
Somente a presença da filha ali, ao seu lado, foram suficiente para derreter o ódio que Richard havia construído ao longo dos últimos 10 anos. De repente, a vida lhe parecia uma ferida que, uma vez aberta, nunca se cicatrizaria, provocando uma dor infinda. Começou a se fechar. Colocando o braço por trás das costas do pai, Samantha acrescentou: agora tire dos lábios esse sorriso triste. Isso mesmo, papai, sorria, sorria para a vida, para um novo começo. Ao encontrarem Mateu, Richard o abraçou calorosamente e o agradeceu por tudo o que ele vinha fazendo pelos dois. O moço, emocionado, ficou sem palavras. O dia terminou com os três jantando em um restaurante delicioso em Chinatown. Era o início de uma vida nova para Richard. O início, ou melhor, reinício, que todo ser humano precisa se dar, vez ou outra, ao longo de suas reencarnações. Na verdade, reencarnar é reiniciar a vida, que nunca foi interrompida. Se segue um curso ininterrupto e infinito. Enquanto isso, no nosso lar, Geórgia comemorava a vitória alcançada por Richard, a libertação concedida pelo perdão. Estou feliz, confessou ela aos seus amigos da comunidade. Para mim, ver Richard voltando para a vida é uma grande vitória. É como se ele também tivesse ficado por 10 anos em coma, só que um coma tomado de ódio e de revolta. A observação do mestre de luz foi bastante pertinente. Nem sempre se pode tirar quem caiu no fundo do poço, jogando uma corda ou uma escada, dizendo apenas suba, por favor, suba. Não, é preciso algo mais. É preciso estender-lhe a mão, no encontro de uma com a outra. O calor humano que se troca dará forças para o resgate do caos emocional. E essa mão acabou sendo estendida pela pequena Geórgia, a filha do homem que Richard tanto quis se vingar. Surpreendente, não? A vida é surpreendente. Houve uma breve pausa até que Geórgia comentasse: veja como as flores do perdão que eu plantei para Richard cresceram lindas e perfumadas. Sim, o que prova que toda semente, toda intenção, todo gesto, todo bem, pode para muitos, muitas vezes, demorar para crescer, mas um dia sempre cresce linda, viçosa e perfumada. Todos concordaram e seguiram caminhando por entre o jardim das flores do perdão. Semanas depois, Samantha havia ido à fábrica de chocolate quando uma voz bem familiar chegou aos seus ouvidos. Samantha Johnson? Perguntou ele com um leve tremor na voz. Samantha virou-se bruscamente, quando avistou Daniel, olhando com grande espanto para ela. Morando na mesma cidade, o encontro dos dois seria inevitável. Numa voz pausada, Daniel perguntou: Samantha Johnson, é você mesma? Levou quase 1 minuto para que ela respondesse a pergunta. Sim, Daniel, eu mesma. Os lábios de Daniel arroxearam-se e as palavras não conseguiram mais ser pronunciadas. Os dois permaneceram cara a cara, olhos nos olhos, em silêncio por quase 2 minutos. Sam, você aqui, mas que maravilha! Disse ele enfim sorrindo. Uma pequena risada infeliz. Eu nem tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo. É emoção demais. Outra vez ele riu, envolto de uma amargura e alegria. 2 fortes emoções que entrelaçando uma a outra. A voz do moço, de 32 anos, soou embargada a seguir. Não sabe o que significa para mim vê-la recuperada. Linda e saudável como sempre foi. É felicidade demais para mim, alegria demais. Ele esperou que ela dissesse alguma coisa, mas ela manteve-se em silêncio.
Daniel então tomou as rédeas da conversa. Quando foi que você despertou do coma? Há 6 meses. Por que não me avisou? Os olhos dela responderam por ela. O sorriso de alegria dele então, de repente, apagou-se e uma sombra de inquietação cobriu a sua face. Sem graça, ele disse: Então você soube. Subitamente, ambos tiveram a impressão de que um oceano os separava. Será que você pode entender o que me levou a casar, Sam? Perguntou Daniel, a seguir, com a voz embotada de tristeza. Houve uma pausa apreciável antes que ela respondesse. É claro que sim, Daniel. Sei que lhe devo explicações, Sam. Não, Daniel, você não me deve nada. Devo sim. Os olhos dele encheram-se de água, que viraram lágrimas a rolar por sua face. Se não se importar, eu queria muito um abraço seu. Ela cedeu à sua vontade, porque talvez quisesse também no íntimo aquele abraço. Daniel abraçou a sua ex-noiva com muito carinho e com muito tato, como se ela fosse feita de cristal. Ele estava comovido, ela também. Entre lágrimas, ele compartilhou com ela o que ia no fundo do seu coração. Você não faz ideia do quanto eu estou feliz hoje, Sam, por ver você recuperada, tão cheia de vida como antes. Obrigada, respondeu ela com voz sumida. Desta vez, ela não conseguiu conter as suas lágrimas. Daniel então subitamente teve uma crise de choro e de repente nada mais em torno deles existia. As pessoas haviam se tornado invisíveis, as construções, os carros, as plantas, as árvores, tudo enfim. Daniel derramava-se em lágrimas sem se importar com o que qualquer um pudesse pensar dele. Samantha suspirava e limpava as lágrimas do nariz com as costas da mão. Ah, Sam! Ele tornou a se lançar sobre ela, abrigando-se em seus braços aos prantos, como se fosse uma criança desprotegida. Me perdoa, Sam, me perdoa por não ter acreditado na sua capacidade de melhora, na sua força interior e espiritual. Perdoa-me, por favor. Eu não posso voltar para casa sem o seu perdão. Eu não suportaria. Não há o que perdoar, Daniel. Assim, Sam? Não, Daniel. Você fez o que fez diante da circunstância. Eu, se estivesse no seu lugar, teria feito o mesmo. Você não. Você teria me esperado com toda a paciência do mundo. Ela olhou com compaixão para o rosto dele, desesperado e nervoso, e revelou o que ia no fundo do seu coração. Você tem razão. Eu realmente teria esperado por você. Em espasmo de dor, convulsionou o rosto dele. Me perdoa, por favor, eu lhe imploro. Ela olhou fixamente para a frente. Era como se estivesse decidido a não demonstrar qualquer emoção. Disse em voz baixa: Eu perdoo você, Daniel, em nome de tudo que a gente viveu naqueles 4 anos de relacionamento. A amargura que ela vislumbrou nos olhos dele partiu-lhe o coração. Igualmente quando ele lhe disse a seguir: Não importa se você me perdoa ou não, o fato é que eu jamais vou me perdoar. A dor, o choque, o arrependimento transpassavam os poros de Daniel, agora transformando o rapaz num moço de aparência triste e melancólica. Você vai se perdoar sim, Daniel, falou ela em tom de ordem. Se me quer bem, perdoe-se por mim. O pedido tirou ainda mais lágrimas do moço. Diante do novo silêncio embotado de tristeza e melancolia, Samantha pediu àquele que tanto amou e ainda amava: Agora vá, Daniel, por favor. Você tem a sua casa, a sua esposa. Ele procurou se recompor, enxugou as lágrimas num lenço de papel e balançou a cabeça em sinal de concordância. E disse: Eu quero muito revê-la, se você não se importar. Se não podemos mais ser marido e esposa,
eu quero pelo menos ainda ser seu amigo. Ela sentiu, desviando os olhos para um outro local. Ele beijou-lhe a face e partiu, calado e entristecido. Longe dali, parou, olhou para Samantha, que permanecia parada no mesmo lugar. Ergueu a mão e acenou para ela. Ela também acenou para ele, um aceno de adeus. Naquela noite, assim que Daniel chegou em sua casa, sua esposa percebeu que o marido estava diferente. Tudo bem? Perguntou ela, beijando-lhe, olhando com redobrada atenção para os seus olhos. Daniel não respondeu, apenas sorriu. Foi direto para o banho, algo atípico de sua pessoa. Ele ainda se enxugava quando Miriam entrou no quarto e com jeitinho comentou: Você me parece tão estranho hoje. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não. A resposta de Daniel foi clara e precisa. Diante dos olhos atentos da esposa, ele achou melhor lhe contar a verdade. Você é realmente muito perceptiva, Miriam. Eu realmente estou assim, meio abestalhado, com essa cara de bobo, porque agora há pouco eu encontrei Samantha Johnson. Miriam tentou disfarçar o impacto que a revelação lhe causou. Ela despertou do coma há 6 meses. Olhando para ela, como não diz que ela passou o que passou. Ela está perfeita novamente, linda e saudável. Então é por isso que você está assim, com esse brilho nos olhos? E não é para estar? Eu pedi tanto para Deus que Samantha se recuperasse. Para mim, sua recuperação é um milagre. Você não imagina o quanto eu estou feliz. Daniel foi interrompido pela entrada dos 2 filhos no quarto, chamando alto pelo pai. Ele pegou o mais velho no colo, beijou e o abraçou, e depois repetiu o gesto com o mais novo. Enquanto o pai e os filhos conversavam, Miriam se preocupava com o que o regresso de Samantha Johnson poderia causar ao marido. Naquela noite, durante o jantar, Richard Johnson percebeu que a filha estava diferente. Havia uma cor a mais, colorindo a sua face. Você está com um semblante tão bonito hoje, Sam, tão sereno. Qual é a razão por trás disso? Samantha ficou em dúvida se deveria ou não contar ao pai a respeito do encontro surpresa que teve com Daniel naquela tarde. Seria melhor não, ao menos por hora. Mateu também notou algo diferente na voz de Samantha, quando ela atendeu a sua ligação naquela noite, para saber como ela tinha passado o dia e planejarem o final de semana. Jamais passou por sua cabeça o verdadeiro motivo por trás da mudança. Se houvesse suspeitado de algo, teria ficado tão preocupado quanto Miriam ficou em relação ao seu marido. Desde o encontro com Samantha, Daniel não conseguiu mais tirá-la do seu pensamento. Certo dia, sentindo-se incapaz de se concentrar no trabalho, pediu licença para sair mais cedo e foi direto para a casa de Samantha. A sua vontade era saltar do carro e correr até a porta da casa, tocar a campainha e falar com Sam assim que chegasse lá. Temeu, porém, que Richard se irritasse com a sua aparição repentina. Por isso resolveu aguardar dentro do carro, na esperança de que Samantha saísse para dar uma volta e assim pudesse conversar com ela a sós. Assim que Richard saiu da casa para dar uma volta com o cão, Daniel aproveitou o momento para ir até a casa. Tocou a campainha e aguardou ansiosamente. Quando Samantha o encontrou à porta, prendeu a respiração de susto e surpresa. Não sabia dizer se estava alegre ou indiferente por sua visita repentina. Você não me parece feliz por me ver, murmurou Daniel entristecido. Meu pai saiu há pouco, eu vi. Se ele voltar e encontrá-lo aqui, ele vai ficar uma fera. Preciso falar com você, Sam. Não aqui, Daniel. Em que lugar, então? Você escolhe, por favor. Que tal Sausalito? Você amava ir a Sausalito, lembra? Está bem, a gente se encontra lá.
Que dia? Pode ser amanhã? A que horas? Pode ser à tarde? Eu dou um jeito de sair do emprego e invento uma desculpa. Está bem. Amanhã à tarde por volta das 3, no lugar que a gente costumava ir. Ainda existe, não? Existe sim. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Daniel. Na tarde do dia seguinte, precisamente às 14 horas e 48 minutos, Samantha chegou ao local combinado para se encontrar com Daniel. Ao vê-la, ele foi ao encontro dela e a tomou nos braços, apertando-a fortemente. Soltou-a por um momento e abraçou-a novamente. Que bom que veio, Sam. Venha, vamos nos sentar ali. O diálogo entre os dois começou com Daniel querendo saber com detalhes a respeito do dia em que ela despertou do coma. Depois de ela sanar a sua curiosidade, ele perguntou: Lembra-se de quando éramos namorados? Dos passeios que a gente fazia? Dos chocolates que adorávamos saborear ao luar? Ele, sem maldade alguma, segurou a mão dela e subitamente a beijou. Ela recolheu a mão no mesmo instante, lentamente abaixou a cabeça e disse: Por favor, Daniel. O moço disse no ímpeto: É tão duro para mim a nossa realidade quanto é para você, Sam, porque eu ainda amo. As palavras dele pegaram Samantha de surpresa. Daniel prosseguiu: Nunca deixei de amar, Sam. Você me conhece o suficiente para saber que eu estou dizendo a verdade. Ele olhou para a moça com os olhos reluzentes e acrescentou excitadamente: Se tudo pudesse ser como a gente sempre quis. Samantha mirou fundo nos olhos dele e perguntou: Você me ama ou sente pena de mim, Daniel? Por tudo o que me aconteceu? Pena de você, Sam? Não. Eu sinto orgulho ou admiração por você. Muito orgulho e admiração, acredite-me. Endireitando o corpo e sorrindo, divinamente apaixonado para ela, ele completou: Parece até que foi ontem que a gente se conheceu na fábrica de chocolate, você lembra? Ela o interrompeu com delicadeza para lhe perguntar: Você teve filhos? Sim, 2 meninos. 2 garotos adoráveis. Foi o melhor que me aconteceu nos últimos tempos. E a sua esposa, Miriam? Ela é uma grande mulher, compreensiva, amorosa, boa mãe. Você é feliz com ela? Com sinceridade? Eu tento ser feliz com ela, Sam. Não custa tentar, não é mesmo? Ela sentiu com seus olhos bonitos. Eu só me casei, Sam, porque todos me aconselharam a seguir em frente, casar e ter filhos, mas agora que eu a reencontrei, eu descobri que os meus sentimentos por você ainda são os mesmos de 10 anos atrás. E de repente é como se esses 10 anos nunca tivessem existido. É tarde demais para nós dois, Daniel. Você está casado e com filhos, e eu? Você tem alguém? Há um rapaz. Samantha contou resumidamente como ela conheceu Mateu. Você gosta dele? Ele é um cara legal. Eu perguntei se você gosta dele. Gostar é algo que brota com o tempo, Daniel. No nosso caso foi imediato, lembra? Não precisou mais do que algumas horas para que a gente se descobrisse amando um ao outro. Cada um, uma história. Cada 2, você quer dizer? É, cada 2. As palavras cessaram temporariamente. Restou apenas o silêncio entre os dois e as ondas de amor que nunca morreu vibrando em seus corações. Você se importa de andar um pouco comigo? Andar? Sim, ao longo da praia, que tal? Vamos? Do local em que eles estavam, dava para ver Alcatraz. Daniel, então, fez uma comparação. Eu me sinto como se estivesse preso numa cela asfixiante de Alcatraz, pagando por um crime que eu não cometi e querendo fugir dali sem saber como. Nisso, o celular de Samantha tocou. Era Mateu, querendo saber dela. Após um breve diálogo, os dois se despediram carinhosamente. Então existe mesmo esse cara?
comentou Daniel com certa acidez. Existe, afirmou Samantha enfrentando seu olhar. Ele me pediu uma chance e eu estou lhe dando. Num tom de revolta, Daniel observou. Deus meu, o que o destino fez às nossas vidas é revoltante para mim. Daniel, eu lhe peço, não se revolte contra a vida, já basta o meu pai. O moço não soube mais o que dizer. É melhor a gente manter uma distância um do outro para que... É isso mesmo que dita o seu coração, Sam? É o que dita a razão, Daniel. Ela, em certos momentos, é mais sábia do que o coração. Depois do encontro com Samantha, Daniel foi até a casa da mãe para pô-la a par dos últimos acontecimentos. Filho, você aqui, mas que surpresa boa! Exclamou Isadora ao ver Daniel entrando na casa. Daniel foi direto ao que vinha. Samantha Johnson despertou do coma, mamãe. Faz 6 meses. Nos encontramos por acaso na fábrica de chocolate, a mesma onde nos conhecemos em 1997. Isadora estava boquiaberta. Para ela, Samantha Johnson havia morrido há anos. E daí? Perguntou Isadora, reassumindo seu modo rígido de lidar com as surpresas. E daí o que, mamãe? E daí que Samantha despertou do coma? E daí, mamãe, que desde que me encontrei com ela, eu ando confuso, eu não consigo tirá-la da minha cabeça. Pois trate de tirá-la o quanto antes. E pense nos seus filhos, Daniel. A resposta de Daniel soou na mesma altura e no mesmo tom ríspido da mãe. Filhos que vão crescer e seguir o rumo da vida deles? Isadora estava visivelmente transtornada. Revoltada seria a melhor palavra para descrever o seu estado emocional. Todavia, ela procurou abrandar a voz. Num tom de súplica falou: Filho, você tem uma esposa amorosa e presente. Ela é tudo isso e muito mais, mamãe. Mas ela não é Samantha. Nunca foi e nem nunca será. Você vai destruir um lar por causa daquela moça? Aquela moça tem nome, mamãe, Samantha. O que você teve com ela não passou de um namorico, uma paixão de adolescente. O amor meu e de Samantha foi muito mais do que uma paixão de adolescente, mamãe, e a senhora sabe muito bem disso. Não, Daniel, eu não sei. O que eu sei é que você hoje é um homem casado e pai de 2 filhos. Eu só me casei porque a senhora insistiu. Porque eu queria o seu bem, Daniel. Eu não queria vê-lo estragando a sua vida e a sua felicidade por causa de uma moça que tudo levava a crer que jamais voltaria à vida. Daniel ficou por alguns segundos observando a mãe atentamente, vigiando cada traço do seu rosto. Não havia nenhum indício de culpa ou consternação diante do seu modo frio de tratar o assunto. A frase seguinte de Isadora também doeu fundo em Daniel. Essa moça, outra vez atrapalhando a sua vida, Daniel. Que karma! Entre lágrimas, o filho se defendeu. Samantha nunca atrapalhou a minha vida, mamãe. Atrapalhou, sim. Como a senhora pode ser tão fria e insensível? Eu sou realista, Daniel, é diferente. Preocupo-me com você, com a sua felicidade, como toda mãe que ama o filho se preocupa. Agradeço a sua preocupação. Já sou bem grandinho para cuidar de mim mesmo. Um filho nunca cresce para uma mãe. Ele nunca se torna autossuficiente. Ainda que o seja, é sempre bom ter a mãe cuidando dele. Filho e mãe se silenciaram por alguns instantes. Foi a pergunta de Daniel que rompeu o silêncio. A senhora é feliz, mamãe? Digo, ao lado do papai? Na vida nem tudo são flores, Daniel. Eu perguntei se a senhora é feliz. Na medida do possível, respondeu ela rapidamente, com um traço de veneno na voz. Eu também sou feliz na medida do possível. A mãe moveu os lábios, mas as palavras não tiveram força suficiente para serem ditas. Eu já vou indo, disse Daniel, tomando o rumo da porta. Daniel, alertou a mãe.
Não vá fazer nenhuma besteira. Pense nos seus filhos. Até mais, mamãe. Daniel! O filho deixou a casa sem dizer mais nenhuma palavra. Isadora ficou olhando pela janela da sala que dava para a rua. O filho tomara o carro e partir. Seu coração batia agora acelerado no peito. Aguardem, a história continua.